Digimon Adventure Bug do Milênio. A história começa relembrando o dia que Wargreymon derrotou Mugendramon na Cidade das Máquinas. Depois disso, vemos Ryo Akiyama em um bate-papo da internet típico dos anos 2000. Neste chat, as pessoas estão conversando sobre os eventos que aconteceram no verão passado. Todos têm várias teorias, mas uma pessoa diz que na verdade tem a ver com os Digimons, e o Ryo, curioso, pergunta sobre os Digimons. Porém, acontece um apagão de energia, e o Ryo fica preocupado em saber se o seu notebook queimou. De repente o notebook liga sozinho, e nele Agumon aparece pedindo ajuda ao Ryo. De dentro do notebook sai um Digivice brilhando, e logo vemos o Ryo desacordado. Ryo acorda e fica assustado ao ver Agumon. Agumon dá boas-vindas ao Ryo por chegar no Digimundo. Mas nem dá tempo de falar nada e eles são atacados por Kuwagamon. O que já aconteceu antes no Digimundo quando os primeiros Digi-escolhidos chegaram. Sempre tem que ser um Kuwagamon para acabar com os Digi-escolhidos, né? Agumon tenta enfrentar Kuwagamon usando a chama Neném, mas não consegue, pois Kuwagamon é muito forte para ele. Agumon pede para o Ryo usar o Digivice para fazê-lo digivolver. O Ryo não entende muito, mas, mesmo assim, concorda em ajudar o Agumon a digivolver. E assim surge Greymon, a forma digivoluída de Agumon. Greymon ataca com um grande chifre, e parece que agora as coisas são mais equilibradas. Ryo fica impressionado com a digivolução e pergunta ao Greymon se ele é o Agumon, mas Greymon responde que agora ele é Greymon, e logo lança a bola de fogo. É algo bem comum em ver um domador de Digimon novato, ver seu Digimon mudar de forma e ainda achar que ele ainda não saber se ele ainda é o mesmo ou se ele mudou, sei lá, né? Enfim. Depois da batalha, Ryo parabenizou Agumon por sua vitória, mas Agumon diz que foi tudo graças ao Ryo que o fez digivolver. No caminho, Agumon explica que os Digi-escolhidos foram pegos. Ao chegarem na casa do Genai, ele explica como os Digi-escolhidos foram pegos. Genai precisou chamar uma nova criança para libertá-los. E com a chegada do século XXI, isso fez com que um bug de computador causasse que o tempo fosse resetado no Digimundo. E por isso eles voltaram na época em que os Digimaus reinavam no Digimundo. Isso fez com que o Digimon que não deveria existir fosse criado, que é o Chimeramon, que foi criado por esse bug. Porém, aqui existe um pequeno problema. Como sabemos, o Chimeramon foi criado pelo Ken em Digimon 02. O que deixa uma pergunta: como ele foi criado por esse bug? Será que o Ken sabia do Chimeramon que foi criado antes e só estava tentando criar o seu Chimeramon baseado no Chimeramon desse jogo? Não sabemos, mas fica aqui uma teoria interessante, né? Enfim, um dos Mestres das Trevas viu que o poder que o Chimeramon possuía, e por isso resolveu se unir ao Chimeramon. A união desse Mestre das Trevas e do Chimeramon criou um ser tão poderoso que ameaça toda a existência, e a única pessoa que pode detê-lo é o Ryo, pois esse Mestre das Trevas era para ser o Digimon parceiro do Ryo. O Digivice do Ryo carrega o elo entre o Ryo e o seu parceiro Digimon perdido. E fica aqui uma teoria interessante, né? Será que os outros Mestres das Trevas também eram para ser Digimons de Digi-escolhidos que não se encontraram? Tá aí uma teoria muito interessante, né? Ryo fica refletindo sobre toda a situação, mas logo em seguida resolve resgatar Tai e os outros junto com Agumon. Assim, Greymon consegue sozinho vencer o Devimon, sendo que da outra vez só conseguiram vencer o Devimon com o sacrifício do Angemon, né? O que faz sentido, o Greymon ficou bem mais forte, né? Depois de várias batalhas, né? Depois de salvar o Digimundo, ele sozinho conseguia solar o Devimon. Bem interessante, né? Depois disso, Ryo liberta Mimi, Izzy e Mesh que estavam presos. A Mimi fica gamada no Ryo. Enquanto eles viajam na Walmon para o continente Server, os Digi-escolhidos conversam com Ryo sobre o que aconteceu. Eles explicam que desde os Digimaus voltarem, os Digivices deles não funcionam mais, e que provavelmente isso tem a ver com o surgimento do Millenniummon, que é a fusão do Chimeramon e do Mugendramon. E agora a gente descobre que o Mugendramon era para ser o parceiro do Ryo. Da hora, né? Enquanto isso, Pico Devimon os observa e relata que o que vê é o seu mestre.
E nossa, como que o Pico Devimon pode trabalhar para o Miotismon de novo, sabendo o que aconteceu com ele quando o Miotismon evoluiu, né? Ele foi comido pelo Miotismon e voltou a trabalhar para ele, né? Enfim, Miotismon fica sabendo do novo Digiscolhido e fica interessado. Graças ao poder do novo Digivice, Etemon foi derrotado de novo. Interessante que o Ryo pode desenvolver todos os Digimons com seu Digivice, não apenas o Agumon. E assim, eles salvam Joe, Sora e TK. Logo em seguida, Miotismon aparece e digivolve para Venom Miotismon, achando que mais uma vez ele derrotará os Digiscolhidos. Só que não, né? O que não faz muito sentido, pois da outra vez ele foi derrotado, por que dessa vez ele vai achar que ele vai derrotar os Digiscolhidos de boa, né? Não faz sentido, né? Só que o Ryo não se intimida com o tamanho do inimigo e parte para a luta. Teiyumon aparece do nada, não é explicado, mas parece que ela simplesmente estava por perto, ou ainda trabalhava para o Miotismon, a gente não dá para saber ao certo, né? Ela pede para o Ryo usar o Digivice, e assim Teiyumon vira Angemon, e ela pede para o Patamon virar Angemon, para assim conseguirem um milagre, igual da outra vez. Só que dessa vez, Angemon e Angemon atiram flechas de luz e esperança não em Tai e Match, até porque o Tai não está lá presente, mas sim diretamente em Agumon e Gabumon. Então o Agumon e o Gabumon mega digivoluem para Blitzgreymon e Cresgarurumon, ao invés de Wargreymon e Metalgarurumon. O que é interessante, né, porque da outra vez a flecha foi atirada no Digiscolhido, dessa vez foi atirada no Digimon. É bacana isso daí, ver que eles mudaram um pouco. E Sora se pergunta por que uma nova forma extrema, e Izzy teoriza que talvez seja pelo poder do Digivice diferente do Ryo. E de fato deve ser mesmo, né? E assim, Venom Miotismon é derrotado de novo, e Kari é libertada. Ela pergunta do seu irmão, mas o Ryo se determina a encontrá-lo, pois ele não sabe onde é que está, né? A história avança para que quando o Ryo está sozinho sem os outros, mas alguém aparece e mostra uma coleção de chaveirinhos em formato de Digiscolhidos. Dessa vez ele conseguiu completar a coleção inteira, mas ainda assim falta um novo Digiscolhido. Ryo, que ficou sabendo das maldades do Piedmon graças a TK, fica nervoso e vai mostrar para Piedmon o verdadeiro poder de um Digiscolhido. E assim, Patamon mega digivolve para sua forma dragão, que é Godramon, e Teiyumon mega digivolve para Ophanimon, que é a sua forma angelical. É interessante que essas formas são o inverso do que passou no filme Digimon 02. Piedmon não é páreo para o poder de 2 Digimons Megas de poder sagrado. Para falar a verdade, ele não foi páreo nem para um Digimon Ultimate de poder sagrado, né? Quem dirá 2 Mega, né? Então os Digiscolhidos são salvos. Mimi ainda está gamado no Ryo. Tai agradece pessoalmente a ajuda. Ryo fica sem jeito, pois ele sabe de tudo que os Digiscolhidos fizeram em suas aventuras porque o Gnai contou para ele, né? Então eles chegam na base do Millenniummon e se preparam para uma luta épica, pois se você parar para pensar, poderá desistir. Vá em frente, enfrente tudo o que vier e lute como puder, pois só você tem o poder de mudar o seu destino e fazer com que a luz do dia volte a brilhar. E assim, todos os Digimons evoluem uma única vez para suas formas Mega. Pela primeira vez temos a Mega Digivolução com o grupo todo, mas nenhum deles evolui para o que seria suas formas Megas tradicionais. Tentomon digivolve para Tyrant Kabuterimon ao invés de Hércules Kabuterimon. Gomamon digivolve para Pleisiosmon ao invés de Vikemon. Agumon digivolve para Blitzgreymon ao invés de Wargreymon. Gabumon digivolve para Cresgarurumon ao invés de Metalgarurumon. Patamon digivolve para Godramon ao invés de Seraphimon. Teiyumon digivolve para Ophanimon ao invés de Magnadramon. Palmon digivolve para Lotusmon ao invés de Rosemon. E Piomon digivolve para Valdurmon ao invés de Phoenixmon. O que eu confesso que o Lotusmon e o Valdurmon são evoluções que eu não conhecia, que podia ser alternativa da Palmon e da Piomon, né? Mas enfim. E com todos os Digimons Mega, pela primeira vez, todos os Digimons da primeira temporada em suas evoluções Mega, o Millenniummon é derrotado.
Porém, depois da batalha, quando parece que tudo acabou, Ryo consegue escutar Milenomon falando que ele vai voltar pelo Ryo. Afinal, ambos são parceiros. Ryo não deixa barato e diz que vai derrotar o Milenomon quantas vezes for necessário. Então, Ryo precisa ir embora. Ao se despedir de Agumon, o pequeno réptil pede para ele não se esquecer de todos eles. Ryo volta para sua casa em lágrimas. Sua mãe pergunta se está tudo bem, e ele diz que sim, que ele está muito bem mesmo. Mas a aventura não acaba por aí. Ryo conta que, embora aquela tenha sido a sua primeira aventura, não seria a última. Não mesmo, ele aparece até no Timbers, né? Ele apresenta Osamu e Ken, que por coincidência Osamu estudou junto com ele. Ken recebeu um Digivice, mas Osamu tomou posse dele. Tempos depois, Osamu faleceu em um acidente de carro. Durante o velório de Osamu, Ryo descobriu que Ken era um Digi escolhido. Semanas depois, ele decidiu visitar o Ken, e nesse dia, Tai e Matt enfrentam o Diaboromon. Só que um dos Diaboromons escaparam para o Digimundo, e assim, tanto Ryo quanto o Ken são chamados de novo para uma nova aventura no Digimundo, que infelizmente a gente não tem história em quadrinhos sobre ela, né? Os produtores podiam fazer, ia ser legal, né? Mas enfim. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.